loucura para os homens, mas para Deus é ciência. O que parece ser impossível, Deus torna possível. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que nós temos que fazer. Tem matemática que o saldo pode ser negativo ou positivo. Depende muito de você, para que você possa receber o bem ou o mal, a vitória ou a derrota. Um belo dia Deus foi ter com Gideão. Israel estava com muito medo. O medo fez com que Deus se calasse. Deus não falava com o povo. E o povo entregava na mão do inimigo tudo o que plantava. O povo plantava e o inimigo ia e colhia. O povo trabalhava e não podia desfrutar do seu trabalho porque o inimigo vinha e prevalecia. Todo ano a mesma coisa. Foi 7 anos nessa situação. Parecia que não ia mudar. Mas um belo dia, um homem chamado Gideão, ele se posicionou. Ele cansou daquela situação. Ele trabalhava, plantava e o inimigo vinha e colhia. E desfrutava do trabalho dele. Israel estava com medo. Ficava todo mundo na caverna na época da colheita, com medo dos midianitas. Mas um belo dia, Gideão deu um basta naquela situação. O povo se escondeu, esperando o inimigo vir. Mas Gideão se posicionou. Primeiro ele foi, desceu, foi colher o que ele plantou. Ele foi desfrutar daquilo que ele trabalhou. Ele não queria mais entregar o trabalho dele, o que ele plantou, para os inimigos. Ele pegou um pouquinho de coragem. E esse pouquinho de coragem chamou a atenção de Deus. Olha a situação. Ele colhe e leva para o lagar. E começa a bater trigo no lagar, o lugar de uva. Ele teve muita dificuldade para bater o trigo no lagar. Mas a coragem pequenininha levou ele a fazer isso. E essa coragem pequenininha chamou a atenção do divino, o divino Deus, o Senhor dos Exércitos. Deus olhou para Gideão e o anjo aparece para Gideão e diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão ficou em dúvida. O medo cria dúvida. O medo tira a certeza de você, enche você de dúvida. E Gideão diz para o Senhor: se o Senhor é mesmo conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E cadê as maravilhas que os nossos pais nos contaram que o Senhor fez quando tirou o teu povo do Egito? E por que nós estamos passando por isso? Eles estavam passando por isso porque o medo tinha se apoderado do coração de todo mundo. O medo se apoderou de todo mundo. E Deus não trabalha no medo. Deus trabalha na coragem. Quando você perde o medo e coloca um pouquinho de coragem no teu coração, Deus se apresenta, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é Deus de guerra. Ele é Deus de Israel. E quando Gideão se posicionou, Deus falou para Gideão: Gideão, eu entregarei nas tuas mãos os inimigos, os midianitas. Colocarei nas tuas mãos os inimigos, e você vencerá todos. Mas a Bíblia diz que eram como gafanhotos.
um grande exército de adversário. Era uma multidão de guerreiros adversários. E Gideão fica preocupado. Gideão escuta Deus falar, mas deixa no coração dele se apoderar a dúvida. Ele vai e comunica ao povo o que Deus falou para ele. Gideão, a família pequena de Manassés, Gideão, o pequeno da casa dele, como que Deus escolheu ele? Tem tanto guerreiro em Israel, mas todos estavam com medo. Todos tinham medo de morrer. Mas Gideão deu um basta naquela situação. Gideão não ficou com medo de morrer. Gideão não queria que o inimigo prevalecesse sobre o que ele plantou. E ele começa a ir visitando cada tribo de Israel, escolhendo soldados para guerrear. Parecia que estava todo mundo encorajado. Mas o anjo, quando apareceu para Gideão, foi para encorajar Gideão para ir para a guerra. Mas Gideão resolve, sem direção de Deus, ele vai em cada tribo de Israel. Ele começa a recolher soldados para guerrear do lado dele. Por que ele fez isso? Porque a dúvida ainda estava no coração dele, o medo também. Ele começa a escolher soldados. Escolhe 32 mil homens de guerra, os melhores homens, soldados de Israel. E ele vai para a guerra com os soldados, 32 mil homens de guerra. Acampa em Gileade e fica ali. O acampamento dele fica ali. E o acampamento dos midianitas ficava ali no vale, pertinho do acampamento dele. E Deus fala para ele: Gideão, é muitos homens que você tem para eu entregar nas tuas mãos os midianitas. E Deus fala para Gideão o seguinte: Gideão, pergunta entre esses homens quem está com medo. E fala sobre os tímidos. Fala para eles voltarem, não ir para a guerra com você. E Gideão se levanta no campo e diz: quem está com medo aqui, que volte. E quem está tímido, que volte. Voltaram quanto? 10 mil homens de guerra. Diminuiu o número de soldados para guerrear. 32 mil volta 10 mil, fica 22. Ainda Deus diz para Gideão: é muito homem para eu entregar os midianitas nas tuas mãos, porque vocês vão se vangloriar e vão tirar minha glória. Então é muito homem. E Deus fala para Gideão: Gideão, leva esses homens que estão contigo até o rio. E leva eles para beber água, Gideão. Leva eles para beber água. E Deus fala: Gideão, aqueles que beber como um cachorrinho bebe, lambendo a água com a língua, você coloca à parte. E aqueles que ajoelhar para beber água, você separa. E muitos foram beber água. Muitos beberam água que nem cachorrinho, metendo a cara na água, lambendo. Eles foram colocados à parte. E aqueles que ajoelharam, pegaram água na mão e trouxeram na boca, foi 300. Deus falou: esses 300 homens que beberam a água, trazendo na mão a água e colocando na boca, esses vai contigo. E aqueles que beberam que nem cachorrinho, você manda embora. Sobrou 300. Mas é pouco. É uma matemática louca. Eu tenho um exército como um gafanhoto, muitos homens, 35 mil inimigos, guerreiros. Eu estou com 300, 301, que sou eu, para vencer. O medo se apoderou. E Deus vai falar com Gideão no livro de Juízes,
capítulo 7, versículo 10. Diz Deus para Gideão: ainda está com medo. Ainda está com medo. Eu não sei qual o medo que você tem, mas tire o medo e coloca no teu coração a certeza que você vai vencer, porque Deus é contigo. E Gideão fica preocupado. Não vamos conseguir vencer. A dúvida se apoderou e o medo voltou no coração dele. E Deus vai lá e fala: lembra do anjo? Varão valoroso, o Senhor é contigo? Aí foi o próprio Senhor. Gideão, ainda está com medo, Gideão? Vai, escuta a tua vitória. Desce aos acampamentos dos midianitas e vai lá escutar a tua vitória. Gideão desce. Tá os sentinelas ali, tomando conta da tenda lá do povo. E os dois sentinelas estão na porta, nos portões guardando. E um fala pro outro: ei, meu amigo, Gideão estava escondido. Ei, meu amigo, eu tive um sonho esta noite. Sonhei que um pão asmo rolava no acampamento dos midianitas. E as tendas, o pão rolava e derrubava tudo. E virava tudo. Aí o outro diz para aquele que sonhou: será que o teu sonho não é Deus entregando nós na mão de Gideão? Nós caindo pela espada de Gideão? E Gideão escutou. E se encorajou. E voltou para o acampamento. Ele disse para todo o povo, os 300: vamos, porque Deus vai nos dar a vitória. Então tira o medo. E coloca no teu coração a certeza que Deus é contigo para te dar a vitória naquilo que você precisa. Que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família.